Olá a todos, bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da vossa Tribuna Expresso. Eu sou a Lídia Peralta Gomes e aqui ao meu lado estão o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Lídia. E o Rui Malheiro. Olá, Rui. Olá, Lídia. Olá, Tomás. Cumprimentos a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Esta semana, naturalmente, muita da nossa atenção irá para a final da Taça de Portugal, onde o Futebol Clube do Porto bateu o Sporting no prolongamento. 2-1 foi o resultado final, num jogo emotivo, mas muito definido por erros individuais, mais do lado do Sporting do que do Futebol Clube do Porto, daí o resultado. Tomás, começo por ti. Como disse, foi um jogo de final de taça como se gosta, não é? Com muita emoção. A expulsão de Santo Justo ainda na primeira parte de alguma forma muda um bocadinho o perfil do jogo e o que estávamos à espera do jogo, não é? Sim, acho que teríamos uma excelente final em termos de disputa, competitividade e até momentos coletivos e individuais, não fosse a expulsão, que claramente tornou o jogo de sentido único e era, diria, uma questão de tempo, de ser uma exibição heroica para o Sporting aguentar o prolongamento até aos penaltis para impedir o Porto de chegar à vitória. Portanto, depois da expulsão é uma vitória de superioridade do Futebol Clube do Porto. Antes da expulsão foi um jogo equilibrado e com as duas equipas a apresentarem argumentos para ferir o adversário. Começando pelo Porto, mais na exploração da profundidade, e o Sporting entrou, apesar da presença de Diogo Pinto com uma linha defensiva subida, a pressionar em 4-4-2, e houve uma escolha particular de Ruben Amorim que primeiro acabou por se revelar positiva, depois acabou por se revelar negativa. É que o lateral esquerdo foi Gonçalo Inácio para enfrentar o duelo com Francisco Conceição, que teve algumas dificuldades no início da partida. Com isso, Nuno Santos defendia como médio esquerdo e do outro lado, Jenny Catamo defendeu como lateral direito, muito mais baixo do que é normal. Isto também porque o Sporting não costuma ter dois laterais que são extremos, dois alas que são extremos, neste caso Nuno Santos e Jenny Catamo. E, por exemplo, no lance do empate do Porto, há um erro grosseiro de Jenny Catamo, com o pé forte para dentro, dá um autêntico passe para Evanilson, mas lá está, numa posição onde tem poucas rotinas, a defender muito mais baixo dentro da área do que é normal. Ruben Amorim nessa escolha preferiu ter Inácio como lateral e subir um pouco Nuno Santos na pressão e com isso acabou por expor Jenny Catamo, que lidava mais com os movimentos em profundidade de Galeno, e era um desses lances que sai a tal expulsão. Parece-me que a defesa do Sporting esteve muito descoordenada, mas talvez também com uma dose de insegurança proporcionada pelo fator guarda-redes. E logo num dos primeiros lances do jogo há um autêntico momento limite em que Diogo Pinto fica à beira de fazer penalti e até de ser expulso no duelo perante Evanilson, quando se viu perfeitamente no estádio, chegaria muito primeiro à bola caso saísse de forma convicta. A partir daí, penso que o Sporting também acusou alguma intranquilidade, mas ainda assim conseguindo ter saídas, particularmente do lado esquerdo. Mais uma vez Conceição pai, tinha Francisco Conceição e Galeno muito preocupados com os alas do Sporting, mas apesar da presença de Inácio, com o Nuno Santos projetado, o Sporting tinha profundidade nesse corredor e foi assim que surgiu o primeiro golo, com um passe de Nuno Santos para Pedro Gonçalves, canto e golo. E esse foi o momento de maior superioridade do Sporting. A questão da bola parada. Ao longo do jogo, o Sporting, mesmo em inferioridade. Mesmo em inferioridade, a grande oportunidade está na bola parada, logo no início da segunda parte, um cruzamento de Trincão e um cabeceamento para uma defesa handball de Diogo Costa. Mas foi um jogo mais para o Porto. Obviamente o Sporting foi acusando o desgaste, acabou por haver uma adaptação de Ruben Amorim para se defender melhor dentro da área e para controlar ao máximo os extremos do Porto, com Gaio à esquerda, Eduardo Quaresma na parte final a jogar como ala direito, os três centrais mais fortes dentro da área, também uma performance diferente de Diogo Pinto com o bloco mais baixo, aí na segunda parte em particular esteve mais seguro e mais protegido também. Foi um exercício de resistência do Sporting que não teve saídas por causa de Zé Pedro, e aceito que se diga que a partir do minuto 70, por exemplo, Gyökeres tenha começado a arrebentar fisicamente, mas já estava a acontecer a superioridade de Zé Pedro no duelo, regra geral, antes disso. E aí Gyökeres não tinha, obviamente, o fator desgaste na potência, na forma como deu metros ao Sporting. Não foi uma exibição inspirada
do jogador sueco, e por isso os Leões foram obrigados a defender na área, até que no prolongamento o Porto lá encontrou uma solução. Uns segundos antes, Diogo Pinto, num passo para Francisco Conceição, tinha hesitado, ficou na baliza, depois saiu da baliza, e saiu mal da baliza, dando penalti ao Futebol Clube do Porto. Depois foi ali um exercício de jogo direto do Sporting, sem grandes soluções, um jogo muito parado, enfim, um prolongamento típico. Rui, já seria de esperar de alguma maneira que Sérgio Conceição apostasse neste ataque à profundidade, até por essa fragilidade que o Sporting poderia ter com Diogo Pinto. Sim, mas foi um Futebol Clube do Porto, tal como eu e o Tomás tínhamos falado na semana passada, bem mais próximo daquilo que tinha acontecido no Dragão do que tinha acontecido na primeira volta em Alvalade. O Tomás tocou num ponto essencial. O Futebol Clube do Porto, na fase inicial do jogo, tinha uma preocupação muito grande do ponto de vista defensivo. Aliás, não sei se concordas comigo, Tomás, o Futebol Clube do Porto defendeu várias vezes em 6-3-1 praticamente, com o Francisco Conceição a fechar o corredor direito. Exatamente. E acompanhando o Nuno Santos. A tal preocupação com os Galeno a acompanhar o Jenny Catano e sobretudo porque o João Mário acompanhava o avançado interior esquerdo, o Pote, o Wendel, o Trincão, e sobretudo não colocar o Gyökeres numa situação de paridade numérica, ou seja, havia sempre um defesa central que sobrava. Portanto, uma preocupação maior do ponto de vista defensivo do Futebol Clube do Porto, de ter em várias situações, ou na maior parte das situações, superioridade sobre o ataque do Sporting, o que foi importante para travar estas investidas do Sporting. E concordo com o Tomás, a equipa do Sporting foi sempre mais perigosa quando procurou carrilar mais o jogo pelo corredor esquerdo, apesar da entrega total do Francisco Conceição a procurar o Nuno Santos. Depois, indo ao encontro da tua questão, Lídia, sem dúvida um Futebol Clube do Porto que procurou explorar a profundidade. Creio que a fase inicial do jogo, logo com a primeira oportunidade do Evanilson, comprovou que o Diogo Pinto estava com dificuldades no controle da profundidade. Creio que isso, tal como o Tomás disse e muito bem, também afetou a definição da última linha por parte do Sporting, ou seja, com um guarda-redes que não te dá tanta confiança, a última linha ficou também desconfortável. E em termos estratégicos não foi má para o Sporting a expulsão, em termos de posicionamento do bloco. Agora, claro, de maneira nenhuma, ofensivamente, e impediu-a do ponto de vista defensivo, do ponto de vista defensivo, como estavas a dizer, e muito bem, para a equipa do Sporting tornou o jogo mais confortável, se quisermos, até porque o Futebol Clube do Porto mostrou um problema, que foi um problema habitual durante a temporada, que tem dificuldades em jogar diante de blocos baixos, e a equipa do Sporting, e tu estavas a tocar nesse ponto, e eu creio que é um ponto essencial, a exibição do Sporting foi claramente resistência. Nós estávamos no estádio e percebemos claramente que o Sporting estava a jogar para chegar ao prolongamento, depois no prolongamento a jogar para o desempate por pontapés da marca de grande penalidade, e sobretudo houve uma proteção muito grande da pequena área. Tal como disseste, os 4 defesas estavam muito juntos e muitas vezes nessa zona da pequena área, para proteger ao máximo o Diogo Pinto, e quando não estava um dos defesas laterais, neste caso até mais defesas do que laterais, acabava por surgir o Yulman também ali naquela zona a impedir que houvesse finalizações vitoriosas por parte do Futebol Clube do Porto. Mas concordo inteiramente com o Tomás na análise geral ao jogo, ou seja, os 30 primeiros minutos da partida prometiam um jogo de grande qualidade até, se calhar até acima do que seria expectável. Estava muito calor, principalmente na fase da primeira parte, mas as duas equipas apresentaram propostas, quer do ponto de vista ofensivo, quer do ponto de vista defensivo, e concordo inteiramente com o Tomás, o Sporting procurava defender em zonas mais médias e altas no tal 4-4-2, e houve a tal estranheza do Jenny Catamo jogar como defesa direito em algumas ocasiões, mas permitia ao Gonçalo Inácio defender como defesa esquerdo e ao Nuno Santos saltar para uma posição de médio. Mas há aqui uma questão, talvez a exibição de Santos no Dragão contra Galeno, que não foi nada positiva, tenha pesado um pouco nesta escolha de Amorim, além de não querer um duelo entre Nuno Santos e Francisco Conceição, sem dúvida, seria de evitar. E esse ponto eu acho que foi absolutamente determinante para a opção estratégica por parte do Ruben Amorim. Agora, houve completamente uma desconfiança a partir do momento em que o Diogo Pinto, e tal como disseste, há um erro total no controle da profundidade. A bola era facílima para o Diogo Pinto se antecipar ao Evanilson, e depois, é certo, tem uma defesa superlativa, mas é uma defesa superlativa no risco de cometer uma grande penalidade. E podemos pensar das duas uma. Será que o Diogo Pinto iria ser o Diogo Pinto da primeira intervenção, ou seja, da má intervenção,
ou se aquela segunda intervenção que foi superlativa acabaria por lhe dar mais confiança. Mas se reparares, Rui, verdade... na conferência pós-jogo, o Ruben Amorim é muito mais duro com o Sanchez do que com o Diogo Pinto. E faz sentido em termos de proteção do jogador, porque Diogo Pinto não era suposto jogar esta final. Entenda-se. Nenhuma equipa pode fazer um planeamento a pensar que é preciso um terceiro guarda-redes de enorme qualidade, porque os dois principais vão estar lesionados. Claro, no limite seriam daqueles guarda-redes mais experientes, mais veteranos, que pudesse jogar quando é necessário. Scott Carson. Agora, Scott Carson. Disse Amorim que Sanchez devia ter evitado a expulsão, porque o Sporting é capaz de marcar golos. Disse diretamente isto Ruben Amorim. E quanto a Diogo Pinto, primeiro elogiou muito e disse que fez uma excelente exibição. Não foi o caso, entenda-se, foi uma questão de proteção do jogador. Mas depois lá disse, na comparação com a Adan, que também aconteceu em Marselha, por exemplo, uma exibição muito pesada de Adan. Acontece, faz parte, e Diogo Pinto, repito esta ideia, não era suposto estar a jogar este jogo e não tem culpa das circunstâncias. Claro. Verdade, nem sequer teve minutos, se quisermos, suficientes na equipa B para preparar uma estreia numa equipa A, como acabou por acontecer, ou seja, 270 minutos, aliás mais 300 minutos. E numa final, não era um jogo qualquer. Nem mais. E esse ponto eu acho que acabou por ser essencial para a derrota do Sporting. Agora, salientar, a partir do minuto 30 o jogo teve sentido único, tal como o Tomás disse, e o Sporting agarrou-se àquilo que foi o momento mais forte ao longo do jogo, que foi a sequência de bolas paradas laterais. Foi assim que abriu o marcador, numa clara desproteção do segundo poste por parte do Futebol Clube Porto, algo que aconteceu durante a primeira parte, mas que Sérgio Conceição fez questão de retificar na segunda parte, e fez muito bem, porque aí o Sporting já teve mais dificuldades em conseguir atingir a baliza adversária a partir de finalizações ao segundo poste, e os jogadores até começaram do Sporting a procurar mais vezes a zona central ou até do primeiro poste para procurar situações de antecipação. Salientar que creio que o Sérgio Conceição foi muito proativo ao intervalo a mudar a estrutura para 4-4-2, abdicou do João Mário, apesar de me parecer que o Futebol Clube Porto, tal como nós salientamos aqui durante muito tempo, na segunda volta, estava a ser claramente uma equipa virada para a direita, principalmente tirando partido das combinações entre o Francisco Conceição e o PP, sempre muito profundo, mas o João Mário também se envolvia nessas combinações. Na segunda parte, aquilo que senti, e também na primeira, e esse aspecto parece também interessante salientar, aliás, o Tomás já tinha tocado, até creio que foi num texto que escreveste para a Tribuna Expresso, que nem sempre a primeira e a segunda pressão do Sporting resultaram nesta temporada. E, sobretudo, o Futebol Clube Porto, mesmo no período em que estava 11 contra 11, conseguiu libertar várias vezes o Alan Varela e deixá-lo de frente para o jogo. Exato. Aliás, depois, como no lance da expulsão. Exatamente, e esse ponto é absolutamente chave, porque é o Alan Varela que ganha aquele espaço e depois busca o passe na profundidade em direção ao Evanilson. Mas, sobretudo após a expulsão do Santos Juste, com o reajuste do Sporting num 5-3-1, eu creio que faltou por parte dos interiores, ou seja, quer do Trincão, quer do Pote e pontualmente por parte do Yulman, mais capacidade de pressão sobre os médios do Futebol Clube do Porto. Ou seja, o Alan Varela e o Nico Gonzalez recebiam a bola muito à vontade, tinham espaço várias vezes para conduzir, para construir e variar o flanco. Agora, aquilo que eu senti é que foi um Futebol Clube do Porto muito dependente do corredor direito para conseguir chegar às zonas de finalização e, sobretudo, aquilo que dizias e muito bem, foi uma exibição de resistência do Sporting, com uma proteção muito grande da zona da pequena área, se quisermos, num ponto inicial da grande área, mas depois da zona da pequena área, que impediu que o Futebol Clube do Porto tivesse finalizações mais limpas. Já agora Rui, olhando a posteriori, faria sentido ter deixado Morita em campo, mas parece-me que o Ruben Amorim não quis abdicar ofensivamente do jogo tão Exatamente. cedo. Mas olhando para o que aconteceu, poderia ser benéfico ter Morita junto a Yulman no corredor central para tentar proteger melhor essa zona e o espaço entre linhas. Tanto que ele, ao minuto 71, recorre a Daniel Bragança, porque estava a perceber claramente que o Trincão e o Pote estavam com muita dificuldade, e até o Pote depois sai no prolongamento para entrar o Koba com o Andradi. E isso é um claro sinal. E até porque nós estávamos perto um do outro e percebíamos que o Ruben Amorim estava a dar muitas instruções aos médios em relação à incapacidade que eles estavam a ter. Porque o Wendel estava a ganhar muitas vezes as costas de Trincão também. Esse aspecto é muito importante. E o Wendel para mim foi olhando para o jogo todo, foi a melhor exibição do Porto. Certo, percebo perfeitamente o esforço de Francisco Conceição, também a exibição de Zé Pedro, mas em termos de critério, qualidade técnica,
posicionamento, até defensivamente, o Wendel foi, mais uma vez, e foi um joker, acabou por ser um joker da equipa do Porto em momento ofensivo. Ele foi muito inteligente a ler o jogo. Eu creio que ele foi competentíssimo do ponto de vista defensivo quando estava 11 contra 11. Vimos muito pouco o Trincão a surgir no jogo, e depois na situação do 11 contra 10 e principalmente na segunda parte, concordo inteiramente contigo. Ele foi muito inteligente a explorar os espaços, ou seja, a buscar muitas vezes as costas do Trincão e o espaço até entre linhas, com o Galeno a dar mais largura no corredor esquerdo e a procurar várias vezes. E parece-me que nesta altura é um jogador já indiscutível. Teve um largo período em que era um jogador questionado, mas agora só se não acompanharmos o que tem feito é que pode ser um jogador posto em causa. Não pode ser um jogador posto em causa mesmo, concordo inteiramente contigo. Acho que acaba por fazer uma segunda metade de temporada muito positiva, mesmo não tendo tido sempre exibições perfeitas, mas foi um jogador que se incorporou muito bem do ponto de vista, principalmente ofensivo, nos desdobramentos ofensivos do Futebol Clube do Porto, e naquela situação que nós falamos durante a segunda volta, que era a questão de ser sempre o Galeno a dar mais largura e o Wendel a explorar e bem o corredor central, quando é um lateral que tem muito mais dificuldades em ser profundo e estar mais à largura no corredor esquerdo. Desta final, para lá do jogo, ficam alguns pontos de interrogação em relação ao futuro do Futebol Clube do Porto, para lá da festa que houve. Um deles, obviamente, sobre a continuidade de Sérgio Conceição. Até por conta, e vocês estiveram lá, se calhar perceberam melhor, ficou ali algum sabor a final de ciclo, não é? Sim, completamente. Até pelo próprio discurso de Conceição, agradeceu, fez homenagens, tentou também fazer as pazes com os tais jogadores que foram afastados, portanto, isso mesmo. Deixou completamente essa ideia no ar. Por isso, vamos ver o que está para chegar, mas diria que há muito mais probabilidades de ser um fim de ciclo, e seria um fim de ciclo com um troféu, portanto... Isso. Representa da melhor forma essa competitividade do Porto, Sérgio Conceição, com um troféu no Jamor, numa época pouco conseguida, olhando globalmente, mas ainda assim com pontos altos. O Porto venceu a Taça de Portugal, seguiu em frente na Champions e ficou à beira do apuramento, convém não esquecer. Também só caiu no desempate por pontapés de marca contra o Arsenal, que também ficou à beira do título inglês. Exatamente. Portanto, ainda há uma vitória expressiva sobre o Benfica, portanto não foi uma época catastrófica, foi uma época insuficiente a nível de campeonato, e sobretudo com a certeza de que Sérgio Conceição só encontrou a equipa já numa fase adiantada. O Porto, que disputou a final, enfim, com Zé Pedro em vez de Pepe, mas Pepe esteve muitas vezes ausente, portanto foi aquele 11 que Sérgio Conceição encontrou. Já agora, focando-me em Zé Pedro, diria que essa é a principal prioridade do Porto no mercado, um central que possa atuar pela direita e que possa ser o sucessor de Pepe, acreditando também que Zé Pedro merece um lugar no plantel, não como titular, mas como uma peça útil para o próximo treinador, não como um indiscutível na defesa do Porto. Como é óbvio, mas o quarto central do Futebol Clube do Porto. Sim, pode perfeitamente estar no plantel, e conquistou o direito a estar no plantel pelas exibições. Ao contrário do Fábio Cardoso, não sei se concordas comigo, mas marcou-se a diferença também entre Zé Pedro e Fábio Cardoso. Depois, aliás, até te digo, é óbvio que isto é um exercício que nós nunca poderemos confirmar, mas eu acho que o Fábio Cardoso seria incapaz de acompanhar o Gyökeres da forma como o Zé Pedro acompanhou, quer no jogo do Dragão, com 85 ou 86 minutos de sucesso, primeiro com o Paulinho e depois com o Gyökeres, e sobretudo ontem, em que teve praticamente 120 minutos de sucesso frente ao avançado sueco. E sucesso não é só ganhar a bola, não. Por vezes esperar que a equipa chegue. Isso mesmo. E aconteceu várias vezes. Medir o timing para antecipar ou para esperar um pouco, e aí Zé Pedro, regra geral, claro que em alguns lances Gyökeres conseguiu ganhar faltas, por exemplo. Haver erros, certo? Sim, mas foi uma exibição importante para o Porto jogar continuadamente no meio campo ofensivo. Depois, a base do plantel está montada, não sabemos ao certo que jogadores vão sair, percebemos quais são os jogadores que estão valorizados no mercado, os internacionais brasileiros, desde logo, também o jogador como Alan Varela, que eu penso que ainda deve continuar no Porto, mais uma temporada, ainda pode crescer com o futuro, enfim, vamos pôr aqui um ponto de interrogação, mas com o próximo treinador, caso se confirme essa chegada, é um pouco difícil olhar para o futuro, porque não sabemos quem é que será o treinador e que ideias tem para o Futebol Clube do Porto, mas a base está construída, e há também uma série de jovens da formação, ou que já estão na primeira equipa, ou que estão a chegar à primeira equipa, que também dão algum conforto para o Porto construir um plantel competitivo. Talvez falte, e possa continuar a faltar, uma ou duas figuras de nível extra que possam marcar a diferença num campeonato de 34 jornadas.
E aí vai passar muito pelo acerto que o Futebol Clube do Porto e por Francisco Conceição, diria que a continuidade de Francisco Conceição pode aproximar o Porto, em termos ofensivos, desse sucesso. Também a regularidade física de Evanilson, mas neste momento Francisco Conceição já puxa dos galões, já é um jogador que assume a responsabilidade, que arrisca, que procura resolver, nem sempre bem, e é inevitável que assim seja, mas é um jogador que não se esconde e que claramente já se sente um protagonista neste plantel do Porto. A extensão do pai na liderança de em campo, quase. Completamente. E agora, se calhar, vai continuar com outro treinador, e também será interessante perceber de que forma isso impacta no percurso de Francisco Conceição. Se positivamente, se nem por isso, mas diria que pode haver, se calhar, um Francisco Conceição menos emocional. Talvez isso esteja ligado. Não podemos esquecer que não começa como titular, ele ganha lugar. Verdade. Mas, e o crescimento do futebol quando o pai é o treinador, pode ser para ver aqui dele e do Nico. Um jogador mais emocional, talvez isso possa deixar de ser tão frequente no próximo ano. Não, e inteiramente com o Tomás, eu creio que o Francisco Conceição é peça-chave do Futebol Clube do Porto para a próxima temporada. Não nos podemos esquecer que, em termos de negócio para o Futebol Clube do Porto, nunca será um negócio nesta altura muito proveitoso, ou seja, teria que se esperar pelo europeu e pelo Francisco Conceição ter um papel que eu não creio que ele vai ter no europeu, independentemente de poder entrar 1, 2, 3 jogos e ser o tal espalha-brasas que o Roberto Martínez definiu, mas eu não creio que ele vai ter um papel determinante na seleção portuguesa durante o europeu, e creio que tem tudo a ganhar em ficar mais um ano no Futebol Clube do Porto, valorizar-se como titular na Liga dos Campeões, o que praticamente não aconteceu na temporada passada, porque nós não nos podemos esquecer que do negócio de Francisco Conceição, 30% do passe são para o Ajax, 20% do passe são para o próprio Francisco Conceição, ainda há comissões para agentes, normalmente nesse tipo de situação, portanto aquilo que seria o ganho do Futebol Clube do Porto ainda seria muito residual face ao valor de mercado do jogador. Tomás, falaste em passada da questão da sucessão de Pep, e essa é outra das dúvidas que fica, não só para o Futebol Clube do Porto, mas para o Euro 2024, o Pep não jogou, não estará ainda em condições físicas. Não vai jogar mais uma temporada pelo Porto, até porque o jogador conhecerá o próprio corpo, conhecerá até onde pode ir, e para estar frequentemente lesionado e sem saber se vai poder jogar, diria que mais vale pôr um fim à carreira, com tudo o que já conquistou, com a longevidade que até deu recordes na Champions, poderá dar no Europeu também, logo se verá se lá chega, de jogador mais veterano a disputar esse tipo de competições ao mais alto nível. Por isso, e acreditando 100% que é um jogador importante no balneário, quer da seleção, quer do Futebol Clube do Porto, mas nenhum jogador é eterno e, portanto, parece-me que pode estar a chegar a hora de Pep pôr fim à carreira também. Sim, a mim parece-me claro que ontem foi o final do ciclo de Pinto da Costa, já só presidente da SAD, convém relembrar, porque o presidente do clube já é André Vilas-Boas. Depois, claramente, o final de ciclo de Sérgio Conceição, para mim já pré-anunciado numa conferência de imprensa que foi muito interessante, que era do Sérgio Conceição, que era do Ruben. Só lamento que não tenha sido feita em simultâneo, porque acho que ainda seria mais interessante. Se calhar com outros clubes, à frente de cada treinador. Com outros clubes seria possível, não é? Sem dúvida, mas acho que ali também teria sido possível e teria sido muito, muito interessante, porque foram duas conferências de imprensa que valorizaram muito o espetáculo da final e que foram muito ao encontro daquilo que a final foi nos primeiros 30 minutos, ou seja, até a expulsão do Santos Justo. E com muita preparação do jogo por parte dos dois treinadores. Verdade. Equipas diferentes, mas a explorar ou a tentar explorar os pontos fracos do adversário. Foi pena, entre aspas, que não tenha dado para mais disso. Sem dúvida, completamente de acordo contigo. Acredito perfeitamente que o Sérgio Conceição já tenha uma decisão tomada. Acredito também que não levará mais um cêntimo ao Futebol Clube do Porto e tal como ele disse na conferência prévia ao jogo, só será pago até ao dia em que sair, mas como é óbvio, ontem era um dia de festa e do meu ponto de vista não faria sentido o Sérgio Conceição anunciar ali em viva voz
e de forma completamente correta. Iria desviar o foco da conquista coletiva. Da conquista, como é óbvio. E ainda por cima é a única conquista do Futebol Clube do Porto desta temporada, numa época que acaba por ser especial, porque a Supertaça é para o Benfica, o campeonato para o Sporting, a Taça da Liga para o Sporting de Braga e a Taça de Portugal para o Futebol Clube do Porto. Toda a gente teve um momento para festejar. Exatamente, toda a gente teve um Foi momento muito de glória. democrático esta temporada. E eu ontem falava com o Rui Miguel Tovar e ele disse-me, garantiu-me que foi a primeira vez que isto aconteceu no futebol português. Eu não tinha memória e aliás por isso mesmo fiz-lhe a pergunta e ele confirmou-me que nunca tinha acontecido tal coisa. Também é certo que temos mais uma competição que é a Taça da Liga, que é relativamente recente, quer dizer, já vai quase nas 2 décadas, apesar de tudo. Mas também me pareceu, obviamente, e já todos esperávamos, o final de ciclo do Taremi, que acaba por sair como o herói da taça, não como o melhor jogador, tal como o Tomás disse muito bem, mas marca o penalti decisivo e, do meu ponto de vista, até marca o penalti decisivo de forma algo negligente. É certo que eu percebo que um guarda-redes que é jovem tende a atirar-se claramente para um dos lados, mas o penalti foi batido de forma muito suave para o meio da baliza e rasteiro ainda por cima, o que até permitiria que um guarda-redes mais experiente, mesmo optando por cair para um dos lados, com o pé tivesse conseguido, exatamente, evitar o golo. Mas acaba por ser uma saída de um jogador que nas 3 temporadas anteriores foi absolutamente nuclear para a equipa do Futebol Clube do Porto. E no ciclo Conceição parece claramente mais ou menos óbvio que um dos melhores jogadores em primeiro lugar, e também a certeza de que a equipa que juntou Taremi e Evanilson como dupla de ataque, Vitinha foi a melhor. E uma dose de Fábio Vieira também nessa temporada. Verdade. Foi a melhor do ponto de vista exibicional. Sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, para variar, Tomás, estamos completamente de acordo. Esta era incontornável. Era completamente incontornável. E a quarta, tal como o Tomás disse, e muito bem, não me parece que o Pep vá continuar mais uma temporada, não tenho nenhuma informação privilegiada a esse respeito, mas creio que até para o próprio Pep, este final de temporada, com este um mês e pouco, sem competição, e não conseguir jogar a final da taça, acaba por ser desmotivador ou desmotivante, como preferirem. Por isso, até coloco em causa, e nós já falamos isso até na semana passada, que se o Pep não jogasse a final da Taça de Portugal, eu admito que o Pep até na próxima semana possa anunciar, a próxima semana que é esta semana, possa anunciar o final de carreira e até não participar no Euro 2024. Ainda que admito que ele tenha tido uma conversa com o Roberto Martínez e que o Roberto Martínez possa ter proposto que ele continue com a seleção, não seja uma opção como titular nos primeiros jogos da competição e provavelmente esteja a olhar mais para ele a partir dos 8avos de final da prova. Já falámos de Sporting e Futebol Clube do Porto, naturalmente, mas também vamos ter aqui um tempinho para dar um salto ao Benfica, que tem de agradecer à Atalanta a qualificação direta para as Champions da próxima temporada. Foi o segundo momento mais alto da temporada do Benfica e que se deve a Gasperini, que ainda vamos falar. Alheio, exatamente. Ainda vamos falar de Gasperini neste episódio. Agora o primeiro foi a conquista da Supertaça, obviamente. E até se falou em tempos, não pareceu muito real, mas falou-se de Gasperini há 2 ou 3 semanas para o Futebol Clube do Porto. Sempre pareceu uma loucura, e agora está confirmado que Gasperini seria uma excelente loucura, mas sem dúvida, uma excelente loucura. E atenção que os mentideiros do futebol, e por cima estamos numa fase em que somos invadidos por programas de transferências, ainda na semana passada colocaram a hipótese Roberto De Zerbi, o que me parecia, para além de ser sensacional para o Futebol Clube do Porto, e futebol português, para o futebol português seria incrível, sem dúvida nenhuma. E até dizem que Kroos ainda vai aqui dar uma perninha num dos 3 grandes também. Isso mesmo. Num amigável, vale solteiros tudo. Contra casados, talvez. Mas dizia que o Benfica, para lá ter de agradecer à Atalanta a qualificação direta para a Champions da próxima época, esta semana ficou marcada por uma entrevista / conferência de imprensa. Eu acho que foi mais conferência de imprensa. Exatamente, de Rui Costa, onde voltou, talvez o ponto mais relevante, a reforçar a continuidade de Roger Schmidt na próxima temporada. Rui, analisando a entrevista, esperavas mais ato de contrição do presidente do Benfica face a esta temporada que não é positiva em muitos sentidos?
Eu creio que o Rui Costa quis servir de guarda-chuva do Roger Schmidt, ou seja, ele protegeu o Roger Schmidt em tudo, do meu ponto de vista, de forma claramente exagerada. Colocou, obviamente, todo o ónus da temporada nele próprio, ou seja, em Rui Costa, mas fez uma proteção exageradíssima de Roger Schmidt. E deixa-me já dizer porque é que referi que foi uma conferência de imprensa. Eu acho que foi ótimo para o Benfica alargar o panorama à BTV, porque independentemente do Hélder Conduto ser um excelente profissional e ser capaz de moderar uma entrevista com grande qualidade, seria sempre olhada pelo exterior, infelizmente, como alguém que trabalha para a estrutura do Benfica. O facto de terem sido 12 jornalistas, ou seja, 11 jornalistas mais o Hélder Conduto da BTV, enriqueceu claramente o debate. Mas se calhar com gente a mais. Ou seja, o formato foi demasiado... O formato foi bom, mas com... demasiado tempo. Sim, mas dir-te-ia que faltou algo que é muito importante, que é depois da resposta haver a contrapergunta, e isso transformou praticamente numa conferência de imprensa sem direito a contrapergunta por parte dos jornalistas, e em algumas situações, aliás até diria mesmo em várias situações, houve perguntas que tiveram respostas, mas que necessitavam de uma contrapergunta para Rui Costa ir mais longe sobre aquilo que falou. Reforçando a ideia, foi uma entrevista em que me pareceu um Rui Costa pouco convicto na escolha que fez em termos da continuidade de Roger Schmidt. Creio que teve em alguns momentos situações de contradição. Reparem que ele, quando falou da possibilidade de ir contratar um novo técnico, disse que teria que iniciar o ano zero, e isso foi um fator contrário à aposta no novo treinador, mas quando falou de Roger Schmidt e da nova temporada, disse que os benfiquistas teriam que pensar que entrariam no ano zero. Portanto, não há contradição maior do que dizer que continuar com o mesmo treinador numa nova temporada é um ano zero, e se apostasse num novo treinador, e ele bem referiu que tinha um plano B, C, D, E e F, que deve existir sempre, quer se ganha, quer se perca. Agora, nesse plano aspecto, M, Mourinho. Exatamente. A Graçol. O que faria sentido, como é óbvio, não colocar outra letra quando o plano de aquisição seria Mourinho. Agora, o Roger Schmidt foi inocentado de aspectos que me parece totalmente injusto ter sido inocentado, ou seja, em termos de modelo de jogo, em termos de adaptação estratégica aos jogos, ele falhou redondamente, e Rui Costa não é nada responsável. Acho que foi corajoso o Rui Costa assumir a continuidade do Roger Schmidt. É certo que ele reforçou várias vezes que não estava a ser populista. Eu contei, ele disse 4 vezes que não estava a ser populista. Também disse uma série de vezes que não estava... Acabou por se tornar uma conversa, para não lhe chamar a entrevista, um pouco repetitiva. Muito repetitiva até, Tomás. Repara que eu já nem consegui contabilizar que as vezes que ele disse que não era político, e isso também acabou por ser determinante, mas aquilo que faltou Rui Costa dizer, independentemente dos esforços dos nossos colegas, é que ele não conseguiu definir concretamente quais foram os erros que conduziram ao insucesso, e sobretudo cingiu-se a questões do plantel, ou seja, a questão dos laterais e a questão dos avançados. Sim, a ideia que deu é que agora com um bom mercado o Benfica já vai ser campeão nacional disparado, porque Roger Schmidt foi campeão na época passada. Exatamente, e não vai completamente. É preciso perceber, e ficou por perceber, como é que o treinador vai corrigir ou vai alterar o que foi feito nesta temporada. Exatamente. E não apenas a questão do mercado. Esse era o meu ponto seguinte, é que ele não conseguiu explicar o que podia ter sido feito diferente para o Benfica ter uma época de sucesso. E eu creio que ele não toca nesse ponto porque teria que expor Roger Schmidt. E o objetivo de Rui Costa foi claramente ser o guarda-chuva de Roger Schmidt. Creio que o apelo à união e ao apoio atingiu determinada parte da massa adepta do Benfica, que é a massa adepta que continuou a eleger Luís Filipe Vieira e que foi capaz de conseguir algo tão terrível como quase reeleger alguém como Vale Azevedo, mas não convenceu uma massa adepta do Benfica, uma grande parte da massa adepta, talvez neste momento a maior parte da massa adepta do Benfica, que é uma massa adepta que pensa, que não se guia por palavras quase de autoajuda como a união e o apoio, e que creio que não ficou minimamente convencida com esta conversa, entrevista que o Rui Costa teve com a comunicação social. Parece-me que há 2 questões que sobressaem desta entrevista.
A primeira, e sendo totalmente legítimo que Rui Costa dê continuidade ao projeto de Roger Schmidt, é que as razões não estão claras na cabeça de Rui Costa. Pelo menos, se estão, não as transpareceu ou não as deixou transparecer. Não foi convicto. Sim, na forma como poderia abordar erros de gestão, erros táticos ou de planeamento estratégico, por exemplo, que são óbvios e foram óbvios ao longo da temporada de Roger Schmidt. Como é que o treinador vai corrigir para poder ser o treinador do Benfica na próxima temporada e não tornar isto apenas numa questão de mercado, porque não foi uma questão de mercado unicamente. Certíssimo. O segundo ponto é que pareceu que Rui Costa deu pouca importância à fratura com os adeptos. Agora vamos meter aqui 2 ou 3 vitórias e isso passa. Pareceu muito isto, e não é assim. E não me parece que seja tanto por aí, porque é fácil curar um mau resultado, mas não é fácil curar uma relação perdida neste momento. Claro que a maior parte dos adeptos, estou a generalizar, a massa adepta do Benfica e a relação com Roger Schmidt. Com o estádio está crispado. Eu acho que o Costa se deixou se muito o Benfica enganar. Perde na segunda jornada ou na terceira jornada, claro que em sim. casa, ou na primeira, como o ano voltam passado, exatamente. todos os problemas em termos de ambiente muito tóxico, enfim, na relação com o treinador, mais do que na relação com a equipa. Pode sair daqui uma boa notícia e continuarei a defender esta opinião, até porque a escrevi em texto há não muito tempo. Ficando Roger Schmidt, não me parece benéfico para o Benfica a continuidade de Di Maria. Isto não é pelo jogador, nem pela qualidade do jogador, é porque seria um problema, como foi nesta temporada, a gestão do jogador e a gestão de quem compete com o jogador Di Maria. Por isso o Benfica tem soluções para enfrentar uma temporada sem Di Maria e para tentar, com o Roger Schmidt, encontrar um equilíbrio coletivo e uma harmonia na gestão individual mais positiva para o clube. Sim, mais consentânea com aquilo que o Benfica precisa. Deixa-me dizer que não acredito minimamente que o Di Maria vá continuar no Benfica. Creio que esta reunião com os agentes do Di Maria foi um bocadinho também para dar alguma esperança aos adeptos do Benfica, sobretudo aqueles que querem que o Di Maria continue, e são a grande maioria deles, mas não me parece possível que o Di Maria continue no Benfica. E há um aspecto também que me parece interessante da entrevista, e não sei se concordas comigo, Tomás, é que deu para perceber que vai haver uma mudança, mais uma, em termos de política de aquisições do Benfica, ou seja, privilegiar a dimensão física, indo ao encontro daquilo que Roger Schmidt pensa sobre o jogo, e a aquisição do Leandro Barreiro, ainda por cima explicada pelo Rui Costa como um jogador com uma dimensão física tremenda e com uma dimensão técnica... O projeto está a fugir muito para agradar a Roger Schmidt. Exatamente. Mas entramos depois numa contradição, que apesar do Carreras ter a dimensão física, eu ainda acredito que o Carreras oferece mais do ponto de vista técnico do que do ponto de vista físico, o que implicaria e implicará que o Benfica provavelmente no mercado ainda procurará um defesa esquerdo e seguramente não será um jogador com um perfil como o Jurasek. O caso paradigmático, Rui, é Grimaldo, a meu ver. Certíssimo. Estou a dizer aquilo que escrevi há não muito tempo para ser coerente também com a opinião. É que se Grimaldo não estivesse no plantel do Benfica, e todos sabemos a influência que teve Grimaldo no título do Benfica, Roger Schmidt e por consequência a estrutura do Benfica não iriam buscar Grimaldo. E portanto é preciso um equilíbrio entre o que o Benfica Clube quer, o jogador que valoriza e que pode marcar a diferença, e o que o treinador quer, senão vão chegar mais Jurasek e menos Grimaldos, generalizando em termos de plantel. É verdade, e isso vai muito ao encontro do que é um projeto de Roger Schmidt, e se tudo correr mal, e podemos também perguntar, também podemos dizer se tudo correr bem, mas neste caso, se tudo correr mal, o Benfica fica aprisionado de um perfil de jogador que é um perfil contrário, se nós olharmos, àquelas que foram as aquisições da direção do Benfica, de procurar no mercado jogadores jovens, antecipando até que Sheldon, eles pudessem por exemplo, chegar... que estará pronto, ou deveria estar pronto, Marcos Leonardo também. Marcos Leonardo, Prestiani, até o próprio Rolaiser, que tem uma dimensão física um bocadinho maior que estes jogadores, mas que privilegia claramente a dimensão técnica. Portanto, o que é que Roger Schmidt pensa desses jogadores? E com esta questão fechamos este primeiro grupo, esta primeira fase do nosso episódio, e vamos agora passar para as nossas rúbricas. Na Revienga, este fim de semana foi cá dentro também, além da final da taça, foi fim de semana de playoffs, a primeira mão de playoffs de descida à segunda liga, ou subida à primeira liga, entre o Portimonense e o AVS, a equipa de Jorge Costas, que está em vantagem, ganhou 2-1 na primeira mão.
dando aqui também força ao histórico, não é? Que as equipas da segunda liga parecem estar sempre mais fortes nesta fase, como falámos no episódio da semana passada. Ainda que eu na semana passada tenha dito que o Portimonense era um bocadinho ao contrário, porque o AVS ainda não está fechado. Ainda não está fechado. Podia ter estado, porque eu acredito que se o Portimonense não marca aquilo, aliás, o AVS não marca o autogolo, e é um autogolo totalmente infeliz, muito na linha daquilo que aconteceu com o Jenny Katama, ou seja, o jogador com os apoios absolutamente trocados. Eu creio que o AVS, com uma vantagem de 2-0, muito provavelmente conseguiria a subida de divisão. Agora, eu creio que o jogo está completamente em aberto. Ainda não sei se ias fazer a pergunta a mim ou ao Tomás, Lídia, mas já me posso antecipar. Ia continuar com o interlúdio, mas posso fazê-lo. É inacreditável, e depois deixo-te acabar o interlúdio, mas eu acho que é inacreditável que uma equipa que tem 2 médios como o Carlinhos e como o Fukui não joga absolutamente nada. Pronto, depois desta afirmação forte, vou continuar o interlúdio, na verdade, para dizer que, obviamente, também darei ao Tomás a hipótese de falar deste jogo, mas para falar se calhar, do jogo mais impactante destes playoffs, que já terá sido o playoff de permanência na segunda liga ou subida da Liga 3, um derby de Santa Maria da Feira, curiosamente, entre o Feirense e o Lusitânia de Lourosa, com o Lourosa da Liga 3 em vantagem, ganhou 1-0 aos vizinhos. Por alguns adeptos como o Real Madrid-Barcelona. Porque, Tomás, se quiseres começar, derby quentinho, muita gente nas bancadas, muita emoção, como se quer, não é? Enfim, não temos assim tanto disto no futebol português, portanto, bela imagem que surgiu de Lourosa. E pude seguir esta fase final da Liga 3, enfim, a primeira fase não consegui tanto porque não dá para tudo, é impossível seguirmos tudo. Exatamente como eu. Mas nesta fase final fiquei agradado nas ocasiões em que vi o Lusitânia Lourosa treinado por Jorge Pinto, uma equipa que tem um 4-3-3, que vive muitas triangulações exteriores, que tem médios muito tecnicistas. Diogo Rosado, quem não se lembra, joga muito. Um jogador que até chegou a decidir um campeonato de júniores em Alvalade. Verdade. Um canhoto que é muito elegante tecnicamente, no passe, na recepção, na forma como conduz a bola, joga sempre de cabeça levantada. Depois há as figuras dos extremos que também impactam muito nesta equipa de Jorge Pinto. Jefferson Ney, que tem muita mobilidade, é o jogador mais livre deste conjunto de Lourosa, e que até marcou o golo que pode, quem sabe, valer a subida contra o Lusitânia Lourosa. Há outros e que era jogadores... protagonista no Alverca, curiosamente. Exatamente, o Alverca que, como se sabe, já subiu à Liga 2 com o jovem João Pereira. E há também muita participação dos laterais, Nandinho e Tiago Mesquita, no tal jogo exterior, que também permite a mobilidade de Jefferson Ney para zonas interiores. Há médios que sabem tratar a bola. Fiquei fã de Ruben Gonçalves quando tive a oportunidade de o ver. Ruben Gonçalves, um interior muito dinâmico, com a chegada à área, também com excelente capacidade de batida na bola para o passe e para o remate. Por isso, e com ponta de lança, seja Fábio Fortes, que esteve grande parte da temporada como titular e que é também um finalizador e marcou o gol decisivo para o play-off. Exatamente. É uma equipa bastante interessante e, acima de tudo, mais do que qualquer jogador, com princípios muito definidos. E por isso diria que para a Liga 2 seria mais interessante que o Lourosa pudesse acrescentar ao campeonato, porque o Feirense fez uma temporada bastante pobre e está no tal modo de resistência competitiva pura, sem grande processo coletivo com Lito Vidigal. Verdade, e destacar que o Feirense, quando mudou de treinador, eu creio que cometeu um equívoco, e os resultados, que não são tudo, falam por si, mas a qualidade exibicional da equipa é absolutamente medíocre. Mas para termos uma ideia, o Feirense ganhou um dos últimos 14 jogos, e tal como tu disseste e muito bem, Tomás, eu também tive a oportunidade de acompanhar com mais atenção a fase final da Liga 3, e havia claramente 4 clubes que tinham capacidade para subir divisão acima dos outros. O Alverca, para mim, era claramente, e tu já elogiaste muito bem a equipa, era claramente a melhor equipa da Liga 3, ganhou o campeonato com inteira justiça e conseguiu a promoção bem antes dos outros. E este fator casa do Lourosa é o mais pesado, parece-me, neste campeonato. É o que faz mais diferença. Contigo.
é um bocado empurrar a bola em direção à baliza, e isso acontece até muito por este com o estilo apoio. Muito perto do relevado, um estádio à antiga, mas inglesa. E a questão do Claro. jogo exterior também, a questão do jogo exterior favorece muito esse tipo de situação, e até em algumas situações em que o Lourosa conseguiu vitórias ao cair do pano, passou muito por essa capacidade que o Lourosa tem de fazer jogo exterior e chegar às zonas de finalização. Em relação ao Ruben Gonçalves, é um jogador que eu conheço bem, que passou pelo Rio Ave Sub-23, eu creio que ele merecia esta oportunidade e merece a oportunidade de jogar na Liga 2 com continuidade, porque é um médio diferenciado, um jogador que pensa o jogo, boa qualidade de passe, e que acrescenta mais valias a um meio campo que tem ainda o Diogo Rosado com 34 anos a espalhar perfume de um futebol bastante interessante. Depois, obviamente, destacar também a equipa do Felgueiras, que acabou por conseguir a subida direta, e o Sporting de Braga B, que eu acabei por ficar com um ponto de interrogação, que foi se a equipa queria mesmo pareceu-me que não, mas Liga 3. enfim. Concordo contigo. Juntamos o caso, e tu concordarás obviamente comigo, do Diogo Fonseca, que era o patrão da defesa, ter saído para o Estrela da Amadora, uma grave do lesão. Exatamente, do André Laximicante ter ido para o Casa Pia, que eram jogadores que eram titulares indiscutíveis desta equipa, protagonistas desta equipa, e que acabaram por sair e não disputar o play-off final. Vou-vos deixar só uma pergunta, assim, responder muito, muito rapidamente. Na minha opinião, as últimas temporadas têm dado razão a este formato de playoffs. Com jogos muito Sou renhidos. completamente duelos. a favor, sem dúvida. Eu totalmente a favor também. E basicamente era isto. Acho que é um. Não é sou a favor momento... do mesmo a modelo pena. inglês, por exemplo. Não Sim, sou sim, a favor exatamente, desse exatamente. modelo puramente Encontramos de aqui playoff. um bom modelo, não é? Para dar emoção a esta reta final Sim, de campeonato. Exatamente. Um modelo com Nem tudo é onde o mau. sexto classificado. Eu percebo a ideia no sentido de uma equipa que está em oitavo ainda pode sonhar com a promoção. Exatamente. Mas é injusto quando uma equipa que fica em sexto acaba por ser promovida. Claro. E por Claro isso que acaba sim. por ser um bocadinho contra, embora a nível de E já espetáculo aconteceu, já seja aconteceu, fantástico. Tomás. Sim, Já aconteceu. o Racing de Santander, por exemplo, que está em sexto na Exatamente. segunda Liga Espanhola, ainda pode subir de divisão. Isto em termos Verdade. de prémio à regularidade ao trabalho de uma temporada por inteiro parece-me algo injusto. Agora, que o terceiro classificado possa subir, acho de inteira justiça, e muitas vezes a segunda liga tem 3 equipas ou 4, por exemplo, que justificariam uma subida de divisão, e a primeira tem 3 ou 4 equipas que justificariam uma Exatamente. descida de divisão. Portanto, parece-me que acaba por ser uma mais-valia. E creio que concordarás comigo, Tomás, as 4 equipas que eu há bocado referi da Liga 3 tinham lugar de caras na Liga 2 Sem e dúvida. provavelmente nem sequer sofreriam para se manter na divisão, e até as outras 4 que disputaram o play-off, mesmo com algumas dificuldades, principalmente por parte do Atlético, seriam equipas que também competiriam para não descer na Liga 2. No Totti ou Totti, vamos voltar ao treinador que já referimos neste episódio. Tomás, vais dar um Totti a Giampiero Gasperini, que Eu já faço uma vénia. Um show na Liga Europa. assim, vamos fazer uma vénia. Não se vai ver, mas estamos a fazer É uma um vénia. Totti partilhado com Adem Bola Lukman Exatamente, para exatamente. valorizar Exatamente. também o que fez. Justíssimo. Além disso, vitória na Liga Europa, desafiando aquilo que podia ser a história perfeita do Bayer Leverkusen. E é o primeiro título da carreira de Gasperini. Aos 66 anos. É uma tontice que analisa treinadores pelos títulos, e Gasperini Verdade. tem uma tirada absolutamente... Enfim, não é genial porque devia ser óbvio, mas o Lecce também cumpriu os objetivos, o Hellas Verona também cumpriu os objetivos, outras equipas conseguiram, por exemplo, o apuramento para a Europa ou a manutenção também conseguiram os objetivos. Cada clube tem a sua luta, tem o seu objetivo, portanto, quando alcança esse objetivo é porque o treinador, enfim, generalizando, porque há casos e casos, mas é porque o treinador e a equipa fizeram um bom trabalho para lá chegar, e por isso analisar um treinador da Atalanta pelos títulos que ganha é uma tontice, não há outro termo. Completamente. É que a Atalanta, quando E, aliás, Gasperini chegou, era uma equipa de luta pela manutenção. Agora Sem é uma dúvida. equipa Tinha com presença estado na regular nas Série B há provas muito europeias, com uma valorização de ativos ano após ano, e que por isso também consegue contratar mais caro e chegar a melhores jogadores, e que é capaz de chegar à final da Taça Italiana, é capaz de se apurar para a Champions, é capaz de vencer uma Liga Europa, uma equipa que não tinha perdido nesta temporada, e atenção porque foi uma final esmagadora. A pressão Sem individualizada da Atalanta não deu a mínima hipótese ao Bayer Leverkusen, e na segunda parte, com o bloco um bocadinho mais baixo, também não permitiu praticamente ocasiões. Há aqui 2 jogadores que refletem a forma como as contratações são adequadas ao tipo de jogo de Gasperini. Ian, o central, que fez uma grande Liga Europa, Tremendo.
e também Ederson, um médio que está muito valorizado no futebol italiano e que me faz lembrar um bocadinho o Alain, um jogador do Nápoles na altura, um jogador muito rotativo, que enche o meio-campo sem bola e que também consegue ter algumas aproximações à área contrária. E depois, ofensivamente, junta talento. Já não é aquela equipa com Ilicic, com Papo Gomes, com Zapata, por exemplo, mas tem um ponta de lança possante, mas tecnicamente muito evoluído. Scamacca, que é nesta altura o melhor ponta de lança italiano. Vamos ver no Euro o que é que pode fazer. Recuperou da Kettler, exatamente. E além disso, teve uma super versão de Ademola Lookman, um extremo que podia ser um extremo banal e que acabou por ser um segundo avançado de elite mundial. E esta final diz tudo sobre as capacidades de Ademola Lookman. Nunca é tarde para chegar ao título, ao sucesso, mas Gasperini tem sucesso há anos. E o próprio diz, não sou melhor treinador agora do que era à tarde, antes de jogar esta Liga Europa, mas fica uma vénia ao trabalho que tem feito. Sem dúvida, e nunca esquecer, porque muitas vezes isso não é falado, o Gasperini tem um trabalho importantíssimo nas camadas jovens da Juventus. Ele está praticamente uma década, entre metade da década de 90 e o início do 00. E por falar em Juventus, fica prometido também um olhar sobre Tiago Mota e sobre essa passagem. Certíssimo, é mais do que justo. É mais do que justo, porque é outro dos protagonistas da temporada em Itália. Eu creio que a imagem do Gasperini acabou por sair, sobretudo a nível do futebol italiano, muito prejudicado por aquela passagem do Inter. Mas eu não tenho a certeza absoluta, eu creio que foi na época 11-12, em que ele inicia a temporada e não consegue ganhar nenhum jogo e acaba prematuramente. Sim, era um Inter muito distante do que hoje conhecemos. Era uma equipa que estava ali no pós-Champions, exatamente. E aí ficou a ideia que o Gasperini nunca seria um treinador de equipa grande. Eu acho que isso é completamente equivocado. É certo que ele depois teve uma passagem pelo Palermo que também não foi feliz e isso contribuiu para cair um bocadinho no descrédito. Rui, além dos títulos ou dos resultados, é um treinador que influenciou todo o futebol italiano. Todo o futebol italiano. Ou equipas que jogam na base da Atalanta ou equipas que querem ser o contrário da Atalanta para superar pressões deste género, como por exemplo Tiago Mota. E a verdade é que a antecâmara deste trabalho na Atalanta foram os anos que ele passou no Génova. Não conseguiu ter tanto sucesso como conseguiu na Atalanta, porque também teve na Atalanta outra capacidade para construir plantéis, mas plantéis que foram imaginados por ele, e isso é muito importante. Também a capacidade que ele teve para valorizar jogadores que chegaram até a custo relativamente baixo para o campeonato italiano, mas eu creio que o bom trabalho que ele fez na Génova antes de ir para a Atalanta já era a antecâmara deste sucesso que não precisava de troféus de Gasperini como treinador. Na arte vem depois. Rui, a semana passada falámos assim um bocadinho mais a correr do Europeu Sub-17. Esta semana, a semente. Isso mesmo. Esta semana já podemos analisar, por exemplo, a entrada fulgurante de Portugal, que leva já a vitória. Está num grupo fortíssimo, com Espanha, Inglaterra e França. Morte, claramente. E Portugal ganhou a Espanha e a Inglaterra com autoridade. E à hora que estamos a gravar o episódio ainda não começou a jogar com França, será o último jogo do grupo. Quando muitos dos nossos fiéis ouvintes estiverem a ouvir o podcast, provavelmente estão a ver as imagens do jogo de Portugal contra a França. Eu creio que era impossível fazer melhor à seleção portuguesa, ou seja, defrontou a Espanha, que para mim, juntamente com Portugal, é a melhor seleção do torneio e ganhou 2-1, e a Espanha, recordo-se, está praticamente fora, exatamente, está a desiludir, porque perdeu também com a França, e depois a Inglaterra, que fez uma primeira jornada absolutamente extraordinária diante da França, foi completamente limpa por um 4-1 da seleção portuguesa. É uma equipa à semelhança daquilo que é trabalhado nas seleções base portuguesa, joga numa estrutura em 4-3-3, claramente que os jogadores que chamam mais a atenção são o tridente ofensivo. O Cardoso Varela, para quem não conhecia, é um jogador tremendo no 1 contra 1, com um poder de aceleração absolutamente notável, e é de uma geração inferior a esta, o que ainda deixa mais água na boca em relação ao jogador da formação do Futebol Clube do Porto. O Giovanni Kenda, a partir da direita, também é um desequilibrador tremendo, e o Gabriel agora, Silva... Rui, Giovanni Kenda é muito parecido com o Francisco Trincão, mais do que se calhar as pessoas pensam, porque é um extremo de toque, de técnica, com capacidade de passe. E a questão do 1 contra 1 também é muito interessante, a forma como ele zigue-zagueia sobre os adversários. Tomás, mas dizer que o Gabriel Silva...
Diz, Rui, desculpa. Sim, é reforçar só que o Gabriel Silva tem sido um jogador muito inteligente na forma como ataca a profundidade, as costas das defesas adversárias, também sabe oferecer apoios frontais e isso é muito importante porque depois ia destacar estes dois jogadores que para mim, apesar de tudo, têm sido os dois jogadores mais completos da seleção portuguesa, os dois interiores. Rodrigo Mora com uma qualidade técnica absolutamente superlativa, claramente candidato a melhor jogador do torneio e não é fácil porque há jogadores de enormíssima qualidade neste campeonato de Europa. E além da técnica soberba, na forma como percebe o espaço, como decide, a tomada de decisão também forma, é notável. É um jogador rotativo, tem inteligência e agressividade para atacar espaços também. Isso torna verdade. Muito completo nesta idade. Torna muito completo. E depois o jogador que eu considero mais cerebral, que é o João Simões, que já esteve no Campeonato da Europa do ano passado, era um bocadinho mais verde do que é... E tinha funções diferentes, jogava mais perto da área. Exatamente, e agora joga um bocadinho mais atrás e creio que isso beneficia as suas características porque é um jogador muito inteligente a ler o jogo, com boa qualidade passa mais do que a diferentes distâncias e depois sublinhar aquilo que eu não esperava tanto, que é a consistência do setor defensivo, do meu ponto de vista muito bem comandado pelo Rui Silva, a um nível superior do que aquilo que eu conhecia dele e até o próprio Diogo Ferreira tem feito ótimas exibições. Não é certo que não tem tido muito trabalho, mas já teve defesas absolutamente decisivas. Vamos lá ver se até ao início do Euro dos grandes ainda vamos ter uma alegria com os mais pequenos. Esperemos bem que sim. Deixa-me só destacar, para além obviamente do nosso grupo, o arranque de qualificação da Chequia muito forte mesmo, o Kolaric a destacar-se na criação e o Penka a destacar-se na finalização. Era bom que a Chequia voltasse a ter aquelas gerações de Nedved, Rosic, Poborski e Milan Baros. O Kolaric tem qualquer coisa porque está muito longe dessas equipas. Verdade. E a Áustria, que do meu ponto de vista tem sido das seleções que melhor tem jogado até agora no Campeonato da Europa. Vamos agora passar rapidamente para o Teatro dos Sonhos. Tomás, no fim de semana, além da final da Taça, tivemos outro jogo muito importante a nível, neste caso a nível europeu, a final da Champions feminina, com o Barcelona bateu o Lyon e aumentar o domínio na Europa. Curiosamente a equipa parece estar em completo contraciclo com a equipa feminina. Sem dúvida. Com a equipa masculina, e com um estilo muito vincado. Pude ver o Lyon na Luz com o Benfica e já na altura deixou a impressão de não ser propriamente uma equipa deslumbrante, vamos colocar assim. E esta final foi de sentido único, o Barcelona através do jogo pensado, desde trás, com muita ligação, muita triangulação, muita dinâmica para a jogadora que recebe poder ganhar as costas da pressão contrária. Lá está, um Barcelona que defende o estilo que a primeira equipa de futebol masculino está a tentar cortar, o que não deixa de ser também curioso. Embora, e insisto nesta ideia, com Xavi, o Barça não era propriamente um Barcelona tiki-taka, vamos colocar assim. Mas este trabalho de Jonathan Giraldes e a qualidade individual dos jogadores do Barcelona marcou a diferença nesta final. Foi uma final algo monótona, desinteressante. O resultado não esteve propriamente em causa, apesar do gol tardio de Alexia Putellas, que decidiu o final já em tempo de desconto. Sim, mas percebia-se que o Barcelona era claramente superior à equipa do Lyon, embora no passado já tivesse perdido finais contra a mesma adversária, mas nesta altura o futebol feminino espanhol está a dar um salto grande também a nível de seleções, não só a nível de clubes, e em concreto com a afirmação do Barcelona no futebol europeu. Naturalmente não segui a temporada toda do Barcelona, estaria a mentir se dissesse que sim, mas houve jogadores olhando para os resultados é absolutamente notável. Absolutamente notável, e há jogadores que chamam logo a atenção. Graham Hansen, por exemplo, a jogadora que parte da direita. Naturalmente a Aitana Bonmati também, que está noutro patamar. É uma espécie de Iniesta do futebol feminino, e acho que essa comparação também diz tudo sobre a qualidade da jogadora, e joga com os dois pés também, como aliás se viu no primeiro golo, e por isso é uma vitória natural do Barcelona. É de destacar também, o Pedro Barata teve essa oportunidade de estar presente no Samamés, a presença massiva de adeptos, e até circulou muito nas redes sociais uma fotografia com 10 anos depois, em comparação com a final do Restelo de 2014, onde eu estive. Enfim, e já na altura fiquei muito surpreendida com os números que me pareceram muito interessantes na altura, e agora é impressionante, de facto, a sem dúvida, é um processo que vai crescendo, e é bom de ver também.
tu ainda querias também dar um saltinho à Inglaterra. Já falámos, curiosamente, de playoffs, mas querias falar de um bocadinho dos 3 clubes que asseguraram a subida à Premier League. Neste fim de semana, a última, o Southampton, que teve uma passagem rápida pelo... Lá ficou o Leeds pelo caminho. Exatamente. É um clube com sina também. Mas o Southampton desceu e voltou a subir. É uma equipa que... É um clube que tem diversos jogadores de primeira divisão. E ainda não tendo visto a final, não deu tempo, estava no Jamor. Mas é bom ver que Adam Armstrong teve o protagonismo em Wembley, com mais um golo numa temporada excepcional. Foi o melhor jogador da equipa. O avançado, móvel, goleador também, capaz de assistir da equipa dos Saints, com o Russell Martin ao comando. Parece-me que o Leeds tinha um futebol mais eletrizante, mais excitante, mas ao mesmo tempo acabou por sofrer com erros defensivos ao longo da temporada, em diversos momentos. Está lá um bocadinho de Bielsa, não é? Exatamente. E Daniel Farke, já desde os tempos do Norwich, também dava a ideia desta, enfim, vamos chamar ingenuidade na forma como o Leeds, ou na altura o Norwich, agora o Leeds, joga uma equipa eletrizante, com Somerville a fazer uma super temporada, também com a revelação de Archie Gray. Archie Gray é um grande projeto futuro para o futebol inglês e neste momento destaca-se em Leeds. Vamos ver se vai continuar. É um jogador que poderia facilmente já jogar na Premier League, por isso fica essa curiosidade. O Leeds ainda tem, por exemplo, Rutter, Nonto, tem um ataque jovem com muita dinâmica, muita capacidade técnica, que seria também uma mais-valia na Premier League. Vamos ver como se bate o Southampton, que foi a equipa mais frágil da Premier League anterior, agora com o Russell Martin no comando. Menos surpreendente a subida do Leicester, com Enzo Maresca, mais um filho de Guardiola, que se separou do treinador principal e que acabou por redimensionar Ricardo Pereira como um papel de lateral mais interior. Pode estar na calha para outros clubes. Na calha para o Chelsea. Exatamente. Dewsbury Hall foi uma das peças-chave, um médio de transporte com chegada à área também para finalizar com o pé esquerdo. Fatawu, um jogador muito falado pelos sportinguistas, também acabou por crescer a partir da direita. E claro, Jamie Vardy é inesgotável, é um jogador infinito que ainda vai ter a oportunidade de se despedir na Premier League. E a grande sensação que foi o Ipswich com Kieran McKenna, um antigo adjunto de José Mourinho no Manchester United, e o Ipswich subiu. Só 6 derrotas ao longo da temporada, Tomás, que em Portman Road, um campeonato como o Championship é incrível, sim. E o Ipswich não jogava a Premier League há mais de 20 anos, portanto é um grande feito. Há muita gente que não se lembra e até se pensarmos que o Ipswich, que na altura teve Alf Ramsey, também teve Bobby Robson nos comandos, portanto é um clube com tradição a nível de banco, e agora tem o jovem Kieran McKenna, abaixo dos 40 anos. Em Portman Road é uma equipa fortíssima, e convém não esquecer que subiu desde a League One para a Premier League em 2 temporadas. Isso mesmo. Vai apetecer muito seguir esta equipa, que talvez seja a que tenha mais dificuldade para se manter na Premier League, mas não deixa de ser interessante que Leif Davis, o lateral esquerdo, que cruza muito bem, vai jogar a Premier League. Omari Hutchinson está a ser muito cobiçado, esteve emprestado pelo Chelsea e acabou por ser uma das figuras também. Portanto, vamos lá ver o que é que o Ipswich consegue fazer em termos de resistência na Premier League, porque nesta temporada desceram as 3 equipas que subiram no ano anterior. Deixo aqui só o apelo a Ed Sheeran, o adepto mais famoso do Ipswich. Isso mesmo. Para colocar talvez algum do seu investimento na equipa. Seria um dos problemas que o Ipswich bonito. terá será manter o treinador, não é? Porque cada vez parece mais provável que poderá ser o treinador do Brighton na próxima temporada. Para substituir De Zerbi. Exatamente. E assim, com esta passagem pelo Championship, que fechamos mais um episódio de No Princípio Era a Bola. A sonoplastia foi de Tomás Delfim. Obrigada, Tomás. Obrigada, Rui. Muito obrigado. Até à próxima semana. Obrigada em casa por nos acompanharem e até para a semana. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.